Apareceu aí pra você? Agora apareceu. Tá, espera aí. Tá, beleza, então. Deixa eu só aumentar as letras aqui para eu conseguir ler melhor. Bom, vamos lá então. Vou começar, tá bom, Eleonor? Show. Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Bruno Nascimento. Vou tratar aqui hoje com vocês a respeito aí de um projeto muito interessante, muito bacana, com origens norte-americanas, mas que ganhou aí novas raízes aqui no Brasil. Mudou de país e de tom, trouxe voz aí aos marginais, ao rap, às causas culturais. Todo poder emana do povo, e esse projeto é o povo. Nosso objeto de pesquisa hoje é o projeto cultural Islã da Matriz, projeto da cidade de Barra Mansa. E para falar aí desse projeto, a gente trouxe a Eleonor Esperança, cria da Vila Orlandela, em Barra Mansa, tem 20 anos, 5 deles destinados aí a projetos culturais. Eleonor é slammer, termo aí referente a quem participa das batalhas de slam, marcadas por duelos de rima. Ela é também idealizadora do Islã da Matriz, fundou aí a versão barra-mansense do projeto lá em 2017. Eleonor é também MC, produtora cultural e CEO do QG House, uma produtora aí audiovisual muito bacana, desde os 15 anos aí, a Eleonor já nessa caminhada tão bonita e tão interessante que é levar cultura aí para as pessoas. Então vamos trazer ela aqui. Chega mais, Eleonor, seja muito bem-vinda, espero que goste da entrevista. Salve, salve, família! Licença para chegar. Só tenho a agradecer a oportunidade de fala. E é isso aí, vamos para mais uma. Vamos que vamos, Leonor. A gente que agradece, pode ter certeza disso. Para a gente começar a falar aí do Islã, eu gostaria de saber de você como que começou o Islã, né? Para a galera ter um entendimento maior aí do que é esse projeto. Como é que começou o Islã? Quais são as origens do Islã aí como um todo? Leonor, o que você pode trazer para a gente? Bom, Slam Poetry, na tradução do inglês, significa batalha de poesia. E é exatamente o que é batalha de poesia. O Slam Poetry ele nasce em Chicago, num contexto bem elitista. São poesias recitadas em cafeterias, restaurantes de brunch, uma coisa bem elitista mesmo. E aí começaram recitações de poesia, e daí veio as batalhas, os duelos de poesia rimada. Isso foi por volta de 1990 em Chicago. Daí, em meados de 2000, o Núcleo de Teatro Bartolomeu vai até Chicago e acaba conhecendo o movimento, e ele, juntamente, assim, principalmente Roberto Estrela Dalva, traz o movimento para cá. Só que Brasil é Brasil, né, irmão? E aí, como você disse muito bem até, muda de cara, né? Ele, com tanta herança cultural e de luta que a gente tem aqui no Brasil, não tinha como continuar aquelas poesias recitadas em coffee shops elitizados. E aí o slam, ele muda totalmente a estrutura. Uma coisa que acontecia dentro de 4 paredes, em cafés chiques, ele começa a acontecer na rua. E não é em qualquer momento, é junto com as rodas de rima, junto com as intervenções de rap em espaços urbanos, né? E o rap tem essa cara de protesto, em usar a palavra como ferramenta de luta. E aí o slam ele começa a se tornar um dos elementos do hip hop aqui no Brasil. E detalhe, aqui do Brasil, porque se você pergunta para algum rapper gringo se o slam é um dos elementos do hip hop, é óbvio que ele vai dizer que não, porque o slam de lá não tem a cara do slam daqui.
né? Não tem essa cara de luta, essa cara de embate com as mazelas sociais. Isso é muito típico da poesia marginal brasileira. E aí a gente tem toda uma herança que a gente carrega, que é o repente, que é o calango, calangueado, que é a própria poesia marginal na época dos mameógrafos, na ditadura, Bacana, bacana. que tem aquele seja marginal ou seja herói, né? Então é assim que nasce o slam poetry. Da hora ver essa transformação que a nossa cultura deu, né? A gente abraçou algo totalmente gringo aí e transformou, deu a nossa cara, coisa que o brasileiro sabe fazer muito bem. E eu gostaria de parabenizar você por ter tido o interesse de trazer isso para Barra Mansa. Eu gostaria de saber como que surgiu isso, como que surgiu a ideia na sua cabeça de criar o slam da matriz, né? Que a versão do slam, vamos assim dizer, aqui de Barra Mansa. Eu queria saber como que você decidiu tomar essa frente. Bom, eu agradeço, Bruno, e agradeço não só aos parabéns que você acaba de me dar, mas eu agradeço a todas as forças, aquelas que a gente vê e aquelas que a gente não vê, que contribuíram para eu estar aqui hoje, podendo somar e de alguma forma participar do seu trabalho. Bom, tem aquela coisa, né? Tipo assim, não tem mesa que segura com um pé só, né? Então nada se faz sozinho. O slam da matriz aqui em Barra Mansa, ele começa muito com um incentivo que eu tive de outras pessoas, as pessoas que me trouxeram ao hip hop, e aí eu tenho que agradecer muitos irmãos de caminhada mesmo. E foi basicamente na necessidade de mostrar minha arte para fora, né? Porque a poesia marginal aqui no Brasil, o da hora é tu recitar na rua, né? Tipo assim, nada contra quem gosta de guardar. São processos e todo mundo tem o seu tempo. Mas o da hora é usar como ferramenta de luta na rua, né? E aí um dia eu vi uma poesia marginal, me mostraram um desses parceiraços aí que a vida me deu de caminhada. Me mostraram e eu falei assim, putz, mano, eu acho que eu sei fazer essa parada. Isso foi no final do ano, final de 2016, eu viajei e aí, cara, comi conteúdo na internet que tinha sobre o slam. Isso você com 14 anos, né, Leonor? Na verdade, nessa época aí que eu fiz 14 em fevereiro. Isso era em dezembro de 2016. E aí o slam nasce mesmo em outubro o projeto piloto do slam nasce em outubro de 2017, quando eu tenho 14 anos. Mas eu conheci o slam com 13. E aí o slam da matriz mesmo na rua, ele nasce quando eu já tenho 15. Na verdade, eu ia fazer 15 no próximo mês, que ele nasce em janeiro. Aí em fevereiro eu fiz 15 anos. Maneiro. Então, é basicamente essa cronologia. Com 13 anos, em dezembro de 2016, eu conheço o slam. Aí viajo, fico um tempo em Rio das Ostras, e inerte, assim, bem imersa em conteúdos de slam na internet. E aí volto em janeiro, e aí continuo, nessa época eu tô bem envolvida com grafite e tal. E aí o ano passa, em outubro de 2017, aparece uma oportunidade de fazer um evento de encerramento, assim, quase que encerramento do ano escolar, e aí é uma feira literária. E o slam é literatura marginal. E eu já escrevia poesia, então eu precisava lançar essa poesia para fora. E aí foi quando eu, Natan, Manuela e Carol,
O Natan, hoje em dia, ele não é vivo mais, ele desencarnou. Um parceiro meu também, que a vida me deu. Eles me ajudaram, contribuíram muito para eu botar o slam dentro da escola. Isso os alunos, mas também teve uns parceiros que me ajudaram na parte assim de levar mesmo o rap para dentro da escola, que foi assim, principalmente o Bosco e o Cat Affair, o Romo. Daí Legal. a gente fez o projeto piloto na escola e aí deu bom, cara. Teve gente de fora que assim ficou sabendo e foi. Meu irmãozinho Eban, que fecha comigo até hoje no slam, foi. E aí isso daí foi em outubro de 2017. Aí em janeiro de 2018, aí a gente lança a primeira edição na rua. Aí a gente, Legal. aí Legal. a E, gente Leonor, assim, a respeito do início de vocês, pelo que você está falando, você não teve, não foi você sozinha que idealizou. E um evento assim, que passou a ter uma visão, uma entrega mais da periferia aqui no Brasil. Você disse que nos Estados Unidos era diferente. Vocês encontraram muito do preconceito, muitas barreiras aí no começo para estar fazendo com que o Islã se tornasse realidade? Bom, mas só para fazer uma observação aqui, o projeto Islã da Matriz eu idealizei. Eu fui a criadora do Islã da Matriz. Mas muitas forças me ajudaram, né? Eu sou de axé, essa é minha fé. Então, eu acredito que teve muito dedo da espiritualidade me ajudando. E também teve dedo dos meus parceiros me ajudando e me incentivando. Mas eu fui a idealizadora e criadora do projeto. Bom, qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. Se você teve muita dificuldade no começo do processo do Islã da matriz, em relação ao preconceito, a uma visão preconceituosa, se tratando de que aqui no Brasil o Islã ganhou essa notoriedade das periferias. Isso foi um problema para você? Isso foi um problema para o Islã ganhar, se tornar real, o Islã da matriz, no caso? Então, acontece muito. Eu acredito que não acontece só comigo, todo mundo que está nesse corre da poesia marginal. E aí você se apresenta e aí a pessoa vê que você tem realmente uma literatura que, assim, não é só... Você não vai subir no palco fazer doideira. Que fala, mas por que marginal? Mas por que esse nome? Sabe? Isso é uma coisa que acontece muito e eu tenho certeza que não acontece só comigo. E aí existe uma reflexão a se fazer. O que é marginal? Marginal é um contexto geográfico, é um conceito geográfico. Marginal é uma coisa que está às margens. O que é periferia? Periferia é simplesmente um contexto geográfico, né? Vamos fazer, eu sou da área da saúde também, né? Vamos fazer um paralelo com a anatomia, né? A gente tem os nossos membros periféricos, né, que estão ao redor do centro. Só isso. Aí você vai falar que a sua perna é pior que a sua barriga? Não vai falar, né? Então, eu acredito que quem dá o contexto pejorativo da palavra marginal é a gente. Quem dá o contexto pejorativo da palavra periferia é a gente. Então, por exemplo, em 2000 eu acho que foi em 2018 ou em 2019. Acho que foi 2019. Eu fui fazer uma intervenção de poesia na rua. E aí me apresentei como poeta marginal, e aí uma pessoa vira para mim e fala: Cara, mas a sua poesia não é marginal, você tem que parar de se apresentar assim, a sua poesia é fluvial. Na cabeça dela foi um elogio. E tá tudo bem, eu agradeci e tal, não quis problematizar, mas essa fala tem muitos e muitos preconceitos estruturais enraizados, né? Então, sobre preconceitos, bom, eu tenho meus privilégios me fazem passar batido de muita coisa,
Mas essa parada da poesia marginal é uma parada que eu acho que todo poeta marginal sofre e é muito importante a gente continuar batendo nessa tecla de que nossa poesia é marginal sim, porque ela é uma ferramenta de luta. Então, Eleonora, você diferencia bastante a sua poesia marginal do que seria a poesia tradicional? Então, mas aí vai depender muito do conceito de poesia tradicional, né? Porque a gente tem na literatura a gente tem diversos tipos de poesia. Tipo, um tempo atrás eu estava brisando em poesia russa, sabe? Que é Sim, maneiro bacana, também. bacana. Aí vai falar que a poesia russa é mais tradicional que o calango? Eu acho que é tradicional de cada canto. Mas diferenciar, sim, claro, porque tem as suas diferenças. Legal, gostei da resposta, Leonor. Falando mais aí da formatação do Islã, gostaria que você falasse como que é o formato dessas batalhas, quais os objetivos de cada oponente, assim, como que funciona de fato essas batalhas. Fiquei sabendo também que a partir dessas batalhas aí, se desenvolveram alguns campeonatos, não só aqui da região, mas campeonatos também estaduais e nacionais. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí para a gente, Eleonor. Então, a estrutura do Slam Poetry, ele é um campeonato mundial e a Copa do Mundo, até alguns anos atrás, ela acontecia na França, em Paris. Eu não sei se hoje em dia ainda é na França, em Paris, mas por muitos anos a Copa do Mundo foi lá. Tem vários vídeos bacanas na internet da gente ver. E como uma curiosidade, assim, como são poetas do mundo todo, eles trabalham com pique as reuniões da ONU, né? Que você coloca o fonezinho de ouvido e aí a pessoa traduz. Aí é assim. Então, já é de certa forma, se a gente for ter um olhar criterioso, já é também uma luta contra a xenofobia, porque abre espaço para todas as pessoas de todos os lugares participarem desse campeonato. Mas aí aqui no Brasil a estrutura acontece assim: primeiro o municipal, aí depois vem o estadual, e aí depois vem o nacional e o BR. E aí o BR é que te dá a possibilidade, se você ganhar, de estar indo para fora para batalhar. Hoje em dia o Slam da Matriz ele está cadastrado na rede de Slams RJ, que é o que dá fundamento para a gente para levar o ganhador, se a gente quiser, daqui para o Rio, do Rio, consequentemente, até o Mundial. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem cerca de 33 slams. Em Volta Redonda a gente tem um slam também, cujo a gente tive a oportunidade de recitar, que é o Slam 024. Um salve para essa galera aí, né? Dizer que estamos aqui para somar sempre. E aí tem algumas regras, né? São poesias até 3 minutos, zero tipo de preconceito aqui não cola. E tem que ter base, não pode ter nenhum adorno. Você não pode levar um atabaque, você não pode levar um figurino, você não pode levar seu brother para tocar um som. É só você. Tem uma galera que fala que Roberto Estrela d'Alva fala isso, que o slammer ele é o artista da palavra. Então é a tua palavra e o teu corpo, irmão. Só isso. Como eu Bacana. sou de axé, eu falaria: tua palavra, teu corpo e teu ori. Bacana, gostei. Ô, Eleonor, com tudo que você falou aí sobre o que já foi, como começou, o que pretende o Islã, tem alguma mudança que você sente ou consegue apontar para a gente aí do que era o Islã da Matriz lá no comecinho, quando você idealizou,
e o que é o Islã hoje? Bom, o Islã da Matriz, quando ele começa muito nesse intuito de fazer as batalhas na rua. E aí, graças às portas que foram abertas para a gente a gente começou ocupando escolas, espaços acadêmicos, porque eu valorizo muito isso demais. A poesia marginal, o hip hop, num contexto geral, dentro dos espaços acadêmicos, utilizado como ferramenta pedagógica, porque isso faz com que você use a linguagem como aproximação da criança, do adolescente, né? É... Bom, e aí a gente estava muito nesse ímpeto da batalha, 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 batalha. E aí algumas portas foram abertas e a gente começou a ocupar outros espaços, dentre eles espaços acadêmicos e outros eventos. Né? A gente é muito próximo da cultura afro-brasileira, dos eventos afro-brasileiros, porque o Islã, assim como o hip hop, é um movimento preto, de herança preta, se a gente for olhar toda a história, né? Então, a gente cola muito nesses eventos. E aí a gente foi caminhando, a gente começou a ocupar o Conselho de Cultura na cadeira do hip hop, porque o hip hop também é um movimento político. E aí a gente foi se inserindo em cada vez mais espaços. A gente produziu uma pesquisa, né? Um artigo sobre o hip hop de Barra Mansa numa visão econômica, porque é muito importante que nós, produtores do setor do hip hop, nos enxerguemos, sabe? Nos enxergamos como parte da economia, né? E tem que parar esse rolê aí mas fulaninho tá ganhando dinheiro, tá ficando vendido. Não, irmão, ele tá dando profissionalismo pro corre dele, porque se ele não enxergar o valor dele, ninguém vai, né? Todo mundo precisa comer. Então a diferença do Islã da Matriz de antes até agora, com certeza é o tempo, e esse tempo fez com que a gente ocupasse cada vez mais espaços. E, Bacana, a... bacana. e só É, para terminar rapidinho, claro. agora a gente está com uma empresa que é o QG House, que é uma produtora cultural e audiovisual. Audiovisual, gravação de som, clipe, principalmente documentário. A gente produziu o primeiro documentário sobre o hip hop de Barra Mansa. E também produtora cultural, produzindo os eventos, mas também ajudando outros projetos a captar recurso para sua sustentabilidade. Da hora, bacana. Parabéns mesmo, o projeto é fantástico. Você falou aí sobre atingir novos espaços. Gostaria de saber como que é o trabalho feito por você ou por vocês nas redes. Se vocês estão aí nas redes, estão no Instagram, Facebook, alguma rede social, e se sim, se você percebeu alguma mudança, algum aumento na visibilidade. Se vocês estão nas redes, vocês viram aumento de público, alguma coisa assim? Existe um cara francês, que eu esqueci o nome dele agora, e eu vou pedir perdão por isso, que ele trouxe o conceito de cyberativismo, eu acho que chama isso mesmo. Tem até uma entrevista dele no Roda Viva das antigas, se vocês procurarem. E o ativismo digital, ele é real. Todos que temos seguidores somos influencer, cada um na sua esfera. Então a gente procura utilizar a nossa influência cada vez mais próxima das causas sociais possíveis. Recentemente a gente realizou uma campanha exclusivamente pelo Instagram, em que a gente conseguiu arrecadar 100 pacotes de absorvente, 4 cestas básicas em 2 dias. Já foram doadas todos os absorventes e todas as cestas básicas. Cesta básica foi para algumas famílias, absorvente foi para algumas escolas de Quebrada e para ocupações, Zona Leste, de Volta Redonda.
Então, sim, a gente acredita muito na ferramenta da internet, do uso consciente dela. Bom, você pode jogar lá no YouTube QG House, e aí você vê todos os nossos audiovisuais já produzidos. Você pode jogar lá Lira Esperança, tem desde o nosso comecinho lá, do Slam. Você pode jogar Slam da Matriz, também tem canal no YouTube. A gente tem o nosso site, que chama Slam da Matriz. Como são projetos parceiros, né? O Slam, de certa forma, é cria da Roda de Rima. Pode aproveitar e jogar lá o site da Roda de Rima de Barra Mansa, porque também tem o site. Instagram, a gente tem o meu Instagram, que é Lira do Slam, do jeitinho como escreve Slam mesmo, Lira com I. E a gente tem o arroba do Slam, que é Slam Matriz, com um M só. E o do QG House, que é arroba QG House. E valorizando essa questão da sustentabilidade, de procurar recurso, fazer o corre virar com as coisas que a gente acredita, a gente também está lançando uma marca de streetwear que chama Quebra Street, que é um produto do QG House. Então, vocês também podem seguir Quebra Street. Bacana, Eleonor. Mais uma vez, eu gostaria aqui de estar parabenizando você pelo projeto. O Slam da Matriz, juntamente de todo o Slam, sem dúvida nenhuma, é algo aí muito importante, né, para a sociedade. Cultura é algo sempre importante, é um assunto que nunca vai perder o valor. Fico muito feliz de ter você aqui participando da nossa entrevista. Queria agradecer você de coração e queria pedir para que você deixasse uma mensagem para a galera que tá escutando você aí, que certamente vão buscar aí acompanhar mais do Islã da Matriz. Agradecer aí antes que você comece a falar, Eleanor, muito obrigado mesmo, um prazer enorme falar com você, é um papo interessantíssimo, com certeza levaremos isso daqui mais para frente. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, Eleanor. Bom, eu vou deixar uma mensagem sim, mas antes de mandar a mensagem para essa galera, que eu não sei quem vai ouvir, eu vou deixar uma mensagem para você, Bruno. Eu que agradeço por você poder abrir portas e dar espaços para que o Slam esteja cada vez mais ocupando espaços acadêmicos. Eu acredito muito nesse trabalho. E o que eu desejo de coração mesmo é que todo o seu tempo da faculdade, depois da faculdade, que você sempre tenha esse insight, sabe? Esse feeling dentro de você de pioneiro mesmo, de trazer coisas novas, né? Então, dá para ver que você é um cara que acredita no que você está fazendo. Então, eu desejo prosperidade e vida longa para o seu trabalho, que você continue fazendo isso que você está fazendo. Uma mensagem para a galera Vamos lá. Eu tenho tempo para falar? Ou tá meio agarrado? Não, dá para você falar um pouquinho. Pode ficar tranquilo que depois isso aqui a gente corta depois. Pode mandar mensagem para a galera aí à vontade, Helena. Então, eu posso mandar a mensagem contando uma história bem rapidinha? Pode, claro. Bom, vamos lá. Eu vou contar uma história de orixás que ensinam pra gente o poder que a palavra tem. Porque o slammer, a galera que tá na rua, o MC, o jornalista, todos nós somos comunicadores. E o orixá que ensina sobre comunicação pra gente é Exu. Então vamos lá. Oxalá estava na Vila dos Orixás e ele pede uma oferenda. Exu, numa atitude muito disciplinada, ele vai lá e fala: Epa, babá, meu pai, eu estou aqui. Eu gostaria de fazer essa oferenda para o senhor. O que o senhor quer? Ele diz assim: Eu quero a melhor comida do mundo. Exu
por ser o orixá da comunicação, das trocas inteligentes, também é o orixá do mercado, da feira, da venda, tudo pautando a comunicação. Exu vai na feira e compra língua de boi. Faz o seu axé, a sua comida sagrada e entrega ao Oxalá. Oxalá recebe e abençoa. Mas no dia seguinte, ele pede outra oferenda. Exu, novamente, numa atitude muito disciplinada, ele diz: Epa, babá, eu estou aqui, o que o senhor quer? Ele diz assim: eu quero, dessa vez, a pior comida do mundo. Exu, com uma cara meio indignada, Oxalá é Oxalá, epa, babá, vou fazer a oferenda para o senhor, pode deixar. E ele vai na feira de novo e ele compra língua de boi de novo e entrega ao Oxalá. E Oxalá pergunta assim: eu recebo, mas não entendo. E aí ele fala assim: é porque, meu pai, a língua pode ser a pior coisa do mundo ou pode ser a melhor coisa do mundo. Essa é a história. E eu peço licença para contar essa história, né? Tudo por Axé. Existem muitas versões dessa história, né? Mas essa daí é uma história que fala pra gente sobre o que sai da nossa boca. Isso é muito importante, assim como é importante para o jornalista, também é importante para um comunicador que está fazendo um corre no Instagram, para um comunicador que está de MC numa roda de rima, um comunicador que está de Slam Master numa batalha de slam. Acho que é isso. Boa, boa. Muito obrigado, Eleonor. Mandou bem demais, bem demais. Certeza que a gente teria papo aqui por umas 2 horas, tá? Obrigada, Bruno. Que isso, eu Vida que longa para agradeço. você. Vou salvar aqui, pera aí, vou salvar essa ligação, essa